Pessoal, beleza? Tudo bem? Tudo jóia com vocês? Voltamos aí para mais uma aula nossa aí do nosso CHC, o nosso curso de História completo para concursos vestibulares e também para militar. Como você pode observar aqui na camisa, ó, CHC, curso de História completo. O e-mail, historiacomp1@outlook.com. Facebook, Istuçá. E o celular para mensagem, o 3291650267. Como você pode observar, aqui do lado estamos falando de História do Brasil. História do Brasil 105. Eita, nós, hein? Você cantou, velho. Eu vou parar de dar aula e você cantou. O que você acha? Dê a sua nota aí no e-mail historiacomp1@outlook.com. Vamos falar sobre o quê? Governo Collor e governo Itamar. Antes nós falamos de História do Brasil 104, né? Sobre o governo Sarney. Hoje vamos falar sobre Collor e Itamar. Governo Collor e governo Itamar. Tudo na mesma aula, pessoal? Sim. Governo Collor. Pessoal, primeira coisa que nós temos que entender aqui, que eu não pus aqui nesse troço, nessa bagaça aqui. Óbvio que as eleições serão entre Lula e Collor, né? Lula do PT, né, do Partido dos Trabalhadores, e Collor do PRN, do Partido da Reconstrução Nacional. Mas temos que entender uma coisa aqui, pessoal. A primeira eleição depois da ditadura, de forma direta, como eu já falei no governo Sarney, é feito quando? Aqui na eleição de Collor, Fernando Collor de Mello. Sarney não foi, então, pessoal, eleito de forma direta? Não, não foi. Tira isso da cabeça. Por quê? Sarney era vice de Tancredo. E Tancredo foi eleito então, pelo colégio eleitoral. Ou seja, de forma ainda indireta. Beleza? Collor, aqui, eleito de forma direta. Lula e Collor foram para o segundo turno. Né? A Constituição previa o segundo turno. E Collor ganhou, né, nesse caso também que a Constituição previa, a candidatura, né, ele é presidente por 5 anos. Só que ele não fica até o final. Você já sabe disso já, porque você está vendo aí, eu não sei se você está assistindo essa aula agora em 2016, ou então no futuro, né, no futuro aí, sei lá, em 2030, você está assistindo essa aula, mas está tendo também tramitações dentro do Congresso sobre o impeachment da presidente Lula, da presidenta Dilma Rousseff. Ok, mas não vamos entrar nesse caso, só quando eu estiver falando lá de Dilma, beleza? Beleza. Então, pessoal, o que acontece? O que eu estava pensando? Lembrei. Collor é eleito, pessoal, mas só que ele não chega ao final do seu mandato. Por isso o governo Itamar. Itamar é seu vice. Primeira coisa que nós temos que entender. Collor, pessoal, ele é eleito por uma grande força, nesse caso, por parte de propaganda, ou seja, Collor, pessoal, era de um partido, de um estado, Alagoas, onde tinha um pequeno peso eleitoral, entendeu? Não tinha aquela tradição eleitoral, um partido nacional, o Partido da Reconstrução Nacional, o MEL, o PMDB, entre outros. Não tinha aquela grande, ampla força política. Mas Collor, pessoal, ele é retratado por setores conservadores e propaganda. Aqui nós temos que observar uma coisa, pessoal. Setores conservadores da sociedade da época, eles viram que com Collor eles poderiam ainda ter vantagens e tudo mais. Ou seja, viam em Collor os seus interesses. Então apoiaram a candidatura de Collor. E a propaganda, pessoal, de emissoras, e aqui não vamos entrar o caso disso, ajudaram em muito na candidatura de Collor. Onde mostra Collor uma pessoa refinada, uma pessoa rica, andando lá de jet ski, um cara forte, malhado. E a representação de Lula nesse momento, o cara de barba, não fala direito. Então, pessoal, isso é usado na propaganda
para a vitória de Collor. E dá certo. Collor sai vencedor. Eu já falei para vocês e posto lá no Facebook, pessoal. Tome cuidado com a propaganda, pessoal. A propaganda ideológica é um raio de um troço que mexe com a cabeça do cara. Se o cara não tiver um senso crítico, a pessoa vai naquilo ali, ó, e foca e bitola naquele troço ali como se nada mais existir mais. Então tome cuidado com propagandas, beleza? Tome cuidado com a propaganda ideológica. Beleza. Professor, meu Deus, então você é contra? Não, não sou contra, mas só que a ideia, pessoal, é que a sociedade não se torne uma sociedade crítica. Porque uma sociedade crítica vai de encontro a interesses. E nesse caso, você transformando uma sociedade não crítica, ou seja, você consegue controlar essa sociedade com mais facilidade. É óbvio isso, pessoal. Isso é usado frequentemente a toda hora. Beleza? Ok. Continuando. Então, Collor é eleito. Mas só que começa o governo Collor, pessoal, e as greves gerais aí são casos aí que vão atacar o governo Collor. Como a greve da CUT, do CGT, aonde queriam uma política favorável ao trabalhador. Os petroleiros também vão querer o reajuste salarial e também recompensações dos planos anteriores que defasaram. Os operários da Ford, São Bernardo do Campo. Então, no governo Collor, pessoal, você tem grandes greves acontecendo, grandes reivindicações. E o Collor lança um plano chamado Plano Brasil Novo, ou que muitos conhecem chamado Plano Collor. Qual que era a ideia desse Plano Collor? Combater a inflação. E ele confisca cadernetas de poupanças e também operações correntes. Pessoal, esse caso, pessoal, leva um medo muito grande da sociedade. Isso gera um medo, uma coisa na sociedade fora do comum. O plano Collor, pessoal, era um plano, assim, a maioria dos planos que tiveram foram planos de curta duração. Ou seja, os resultados deles nesse caso. No primeiro período, você observa o quê? Você observa assim, uma diminuição da inflação e tudo mais. Mas a partir de 3, 4 meses depois, a inflação voltava a crescer. Tal plano julgado por água abaixo. Beleza? As privatizações. Aqui é muito interessante. Collor começa essas privatizações. Fernando Henrique amplia mais ainda, intensifica mais ainda essas privatizações de empresas estatais. Lembrando que nesse período, pessoal, nós temos a ideia do neoliberal, ou seja, o neoliberalismo, o novo liberalismo, a ideia, né, de você investir em políticas sociais, isso está por fora. Tranquilo, pessoal? Então, as privatizações, nesse caso de empresas estatais, é a ideia. Tem muita gente que fala que as privatizações ocorreram de uma forma negativa. Nem tanto, pessoal. Aqui já é uma ideia aqui. Professor, você é a favor da privatização? Não estou aqui falando que eu sou a favor ou contra da privatização. Eu quero passar a ideia aqui e tudo mais. O contexto, beleza? A minha opinião é outra coisa, né? A ideia que eu tenho que passar para vocês não tem que ter imbuída as minhas opiniões. Tranquilo? O que tem nesse caso, pessoal? As privatizações, na verdade, elas ajudaram também de alguma forma. Empresas estatais que foram privatizadas, nós observamos que, tanto no período Collor como no período Fernando Henrique Cardoso, eram empresas em que o Estado estava tomando prejuízo. Como assim? Eram empresas, pessoal, como a Vale, entre outras, que geravam um custo muito grande, principalmente no caso de tecnologia, em que o Brasil não tinha condições de modernizar. Então eram empresas que, ao invés de estar dando lucro, estavam dando prejuízo ao mesmo tempo. As privatizações têm um lado bom e têm um lado ruim, consequentemente. Beleza? Em 1992,
Pedro Collor, irmão do nosso Fernando Collor, bate com a língua nos dentes e fala um grande esquema na revista Veja. Dá uma declaração, o chamado caso PC Farias, onde PC Farias seria o tesoureiro das eleições, né, da candidatura de Collor. Fala num esquema muito grande de corrupção e tudo mais. Aquela ideia da perseguição aos marajás, Fernando Collor falando. Você observa que é o contrário. Ou seja, você tem escândalos de corrupção. E o que acontece? Os caras pintados. O pessoal vai para as ruas, óbvio que vai protestar, pedir a saída de Collor e tudo mais. O que acontece? É aberta uma CPI, né? E nessa CPI você observa que Collor é julgado, né? É passado todas as informações, outra coisa também é investigado e leva o quê? Ao impeachment de Collor. Aí você tem os movimentos dos chamados caras pintados, os estudantes que foram à rua também apoiar esse impeachment de Collor. Tranquilo, pessoal? E Collor sai. O cara acabou de entrar e o cara sai. O primeiro presidente eleito de forma direta já está no olho da rua antes mesmo de completar o seu mandato. Ok. Entra no seu lugar o vice, o Itamar Franco. Pessoal, o governo do Itamar Franco são duas coisas importantes do governo. Como eu falei para você na nossa última aula sobre o Sarney e da Constituição de 88, a Constituição previa que em 93 ocorreria um plebiscito onde a população seria consultada se optariam para o presidencialismo ou o parlamentarismo e também se optariam para o governo republicano ou então um governo monárquico. Se optasse pelo governo monárquico, quem teria que ver era o filho de Dom Pedro. Mas tudo bem, o neto da família de Dom Pedro. Mas olha só, pessoal, o plebiscito acontece e ganha o presidencialismo e o governo republicano. Isso você já sabe. O plano real também você já ouviu falar. O plano real, qual que era o objetivo? Resolver a crise. Só que o plano real dá certo. E o ministro que foi, nesse caso aí, designado, e o conjunto, né, que, claro, que o Fernando Henrique não foi o único, mas um conjunto de economistas também que trabalharam nesse plano, formularam o plano e o plano dá certo. A inflação começa a diminuir. A inflação que antes, lá no governo Sarney, no final do governo Sarney e também no governo Collor, estava chegando à casa dos milhares, você observa que ela começa a cair com o plano real. O objetivo de qualquer plano, você contornar uma crise. E nesse caso, pessoal, qual que é a diferença desse plano para os outros planos anteriores? Os outros planos anteriores, pessoal, foram medidas adotadas com resultados a curto prazo. Ou seja, serão chamados choques econômicos. Davam aquele negócio, batia na economia, melhorava a economia, só que depois de um tempo, um curto período de tempo, voltava tudo normal de novo, voltava a crise tudo de novo. O plano real, pessoal, foi num período mais longo, um resultado de médio, curto, longo prazo. Nesse caso, pessoal, o plano começa a dar certo, é instituída a URV, a Unidade Real de Valor, a uma RV equiparada a $1. Nesse caso, você observa o crescimento das importações, mas leva também o descaso também por causa das exportações, porque o produto fica mais caro, e entre outras coisas mais. O plano dá certo. A economia dá uma melhorada. E isso, pessoal, é um trampolim, esse plano real é um trampolim futuramente, óbvio, para a eleição de Fernando Henrique Cardoso, que nós veremos na nossa próxima aula. Beleza, pessoal? Um abraço aí, o nosso curso de História completo para concursos vestibulares e também pré-militar. Valeu!